Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo, para a gente bater mais um papo, falar de um outro assunto. Vou pedir para vocês me acompanharem para a gente bater mais um papinho. Vem comigo. Hoje eu vou falar de uma animação que eu assisti dos Incríveis 2. Mas antes de eu começar a falar, eu vou adiantar aqui. Quem assistiu o filme, beleza, me acompanha, depois a gente até conversa. Quem não assistiu, eu vou dar spoilers nesse vídeo. Então, se você não assistiu, para com o meu vídeo agora, assiste Os Incríveis, depois você volta para me assistir, para poder entender um pouquinho do que eu tô falando, sem antecipar, né, você assistir o desenho. E aí você volta, comenta comigo o que você achou. Os Incríveis fala de uma família de super-heróis. Os super-heróis foram banidos no primeiro filme, no segundo filme continuam banidos. E tem uma luta, uma busca para os super-heróis voltarem a ser legais, né? Voltarem a poder atuar, agir, combater o mal, a vilania, os crimes e tudo mais. Mas o que tem de especial nisso, né? Tem que o enfoque desse filme eu achei muito interessante, que ficou na mulher elástica e na vilã do filme, que também era uma mulher. Mas Denise, por que você tá falando isso? Porque tanto nos filmes como na vida real, a mulher não tem esse olhar. Nos filmes não é comum a gente ver tanto destaque para uma mulher como super-heroína e nem como vilã. Na vida real, a mesma coisa, a gente é tida como meras coadjuvantes, né? Nós mulheres somos é a mãe, é a dona de casa, não precisa ter um papel de destaque, né, na sociedade. E quando tem, a gente ainda é julgada. Por que você tá aí trabalhando e não tá cuidando dos seus filhos, não tá cuidando da sua casa, do seu marido? Oi? Por que tem que ser assim? A gente é ser humano como os homens também, como qualquer um. Todos somos seres humanos, todos temos vontades, desejos, necessidades e precisamos ser tratados da mesma forma. Não é porque eu sou mulher que eu sou obrigada, que eu tenho que ficar presa dentro da minha casa, lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos, fazendo tudo que o marido quer e me deixar de lado, né? Não é por isso que eu não posso trabalhar, eu não posso querer me divertir, passear, me arrumar, né? A gente tem que ter os mesmos direitos, afinal, em que sociedade a gente vive? Na Idade da Pedra ainda? O que eu achei legal é que o filme começa com a abordagem de um ricaço procurando os super-heróis de volta, então especificamente o Gelado. O Gelado procura o Senhor e a Senhora Incrível para retomar, né, esse contato e essa busca pela legalização dos heróis, né, mais uma vez. E aí eles dizem que a pessoa perfeita para cuidar dessa primeira fase era a Mulher Elástica. E aí ela se vê num dilema. Eu não sei se eu aceito ou não. E o Senhor Incrível fala, mas por que não? Porque eu tenho a casa, eu tenho as crianças e não sei o que lá. E ele ficou muito incomodado com a fala do ricaço lá, de ter escolhido ela. E ele dizia, mas eu sou o Senhor Incrível, por que ela? Então é uma visão que a gente tem no mundo real, né? Tem que ser os homens que tem que ter destaque. Por que uma mulher vai ter destaque? Porque a minha mulher vai ter destaque e eu não. E aí eles conversam e aí ele diz que ele toma conta da casa das crianças, que não é só ela que é capaz de fazer isso e que ela pode aceitar tranquila, mas o pensamento dele era, você vai abrir caminho pra mim, porque quem vai brilhar sou eu. Você só vai começar e vai abrir o caminho pra mim. Essa foi a leitura que eu tive. Tanto que ele não consegue dar conta da lição do filho, ele não consegue entender matemática, ele perde o sono por causa do bebê, o bebê não dorme, fica saindo do berço sozinho, aí ele descobre que o bebê tem poderes especiais, a filha ia ter um encontro que não deu certo e ele não sabia como lidar com aquela situação. Enquanto isso, a Mulher Elástica trabalhava e brilhava, salvando as pessoas e cumprindo sua missão. Ou seja, digamos assim, uma inversão de papéis, né? O homem em casa, cuidando da casa, da família, dos filhos, e a mulher brilhando no mundo afora. Eu achei isso fantástico e eu achei que eu tinha que falar isso num vídeo. Por que os homens têm que brilhar e as mulheres têm que ficar ali apagadas só sendo a sombra? Por que quando a gente brilha, a gente tem que ser julgada de
péssima mãe, péssima mulher, péssima dona de casa. Não tem que ser assim. Cada um tem sua luz, cada um tem seu espaço, a gente tem que brilhar cada um por si. E aí o drama familiar se passa com o Senhor Incrível, o vulgo Roberto Pera, sem conseguir lidar com o drama da filha, que tá ali chateada com o encontro que não deu certo. Tem que lidar com os superpoderes do bebê, ele não consegue dormir por causa do bebê. Tem que lidar com a lição do filho, com a rebeldia iminente que o filho começa a apresentar, de não querer aceitar regras e querer que o pai faça as coisas do jeito dele e tal. Aí ele leva o bebê pra Edna Moda, adoro ela, pra criar uma super roupa, né, de herói pro bebê e pra ela cuidar um pouco do bebê, pra ele também poder descansar. Ele conversa com a filha, diz que entende como ela se sente com a frustração do encontro que ela ia ter com o Toninho, porque a memória dele foi apagada, pra ele esquecer que viu ela trajada de incrível, né? E que tentaria ajudar e fazer tudo que fosse possível, tal. No fim ele dorme no meio da conversa e eles dizem que acharam melhor deixar ele dormir por 17 horas, porque ele estava precisando. E aí eu comentei com meu marido. É disso que eu falo com você e acho que todas as mulheres devem falar em casa. Não é fácil a gente tomar conta de tudo, a gente tem que trabalhar fora, tem que pensar nas crianças, tem que pensar na casa, na comida, na lancheira e tudo mais. E a gente não pode dormir 17 horas, né? Ele só deu um sorrisinho assim meio de lado. E eu acho que foi uma mensagem muito importante que esse filme passou. Tanto na parte da moça que era vilã, que eu esqueci o nome dela, confesso. Acho que era Evelyn. Se alguém souber, depois me conta. Ela criava coisas incríveis, tecnológicas. Por que só homens podem participar da tecnologia? Por que só homens podem inventar coisas que ajudem na nossa vida, na modernidade e tudo mais? Tudo bem que ela criou coisas pro mal, porque ela era revoltada com os vilões. A Senhora Incrível salva ela depois, num determinado momento. E ela fala, não é porque você me salvou que eu vou virar sua fã. E ela falou, tudo bem, mas pelo menos você está viva. Então acho que fala um pouco desse negócio da gente se salvar, da gente estender a mão pro outro, oferecendo ajuda e a gente poder ser ajudado também. Então acho que o filme deixa um pouco de coisa pra gente pensar no papel das mulheres na sociedade, né? Ainda da gente ser vista como aquela que tem que ficar em casa, aquela que vive o dilema de nossa, eu recebi uma oferta de emprego, mas o que vai ser da minha família? Como é que vai ser para as crianças ficarem em casa? Meu marido, vou contratar alguém? O que vai acontecer? Vou ser uma péssima mãe? Não. Se a gente tem a possibilidade de contar com alguém para a gente poder exercer as nossas atividades, por que não? Se a gente não tem como, é diferente. Mas se eu tenho condições de praticar um bom trabalho e de ainda cuidar da minha família, por que eu vou renegar isso? Eu lembro de ter lido no Instagram da Andrea, Lagarta Vira Pupa, enquanto ela estava em campanha, né, eleitoral, ela recebeu um comentário muito infeliz de uma pessoa falando: cadê seu filho? Por que você não está cuidando do seu filho? Larga essa campanha e vai cuidar do seu filho. Ele precisa de você, ele precisa de uma mãe. E ela simplesmente respondeu: ele também tem um pai, o pai ajuda muito, ele é muito ligado no pai, ele não precisa só de mim. Então é uma coisa muito infeliz. As próprias mulheres ainda têm esse pensamento de que a mulher tem que cuidar do filho, principalmente se o filho for autista ou tiver qualquer outra coisa. Não é assim, a participação tem que ser do pai e da mãe. Eu tô falando de uma família que tem pai e mãe dentro de casa, tá? Tô falando num modo geral. Não é só a mulher que tem que ficar presa dentro de casa. Qual é o problema se é a mulher que sai pra brilhar e o marido fica em casa nos bastidores? Ele tá ali dando apoio. Então quem tem mais condições de exercer um trabalho, de trazer o alimento para casa, por exemplo, ou de, sei lá, difundir uma ideia, uma empresa, o que quer que seja, uma causa, o outro tem que estar ali para apoiar. Então se eu estiver numa posição de destaque, eu gostaria muito que meu marido me entendesse e me apoiasse. Assim como o contrário, se ele estiver numa posição de destaque, eu tenho que entender e apoiar. As dificuldades vão aparecer,
Mas a gente não tem que se anular por conta do marido, da mulher, do tio, do amigo, do primo, de ninguém. Então a gente tem que andar pelas nossas próprias pernas e a gente tem que buscar o apoio necessário e poder trilhar o nosso caminho de acordo com o que a gente acha. O filme fala de super-heróis, né? Com máscaras, com uma cara para proteger a verdadeira identidade. Eles salvam o mundo, mas não podem mostrar o seu verdadeiro rosto. Eles têm que se esconder atrás de uma capa, de uma máscara, de uma roupa diferente, porque eles têm uma vida por detrás daquela imagem de super-heróis, né? Mas não precisa ser assim. A gente pode se mostrar como a gente é. Não existem super-heróis, não existem vilões. Todos somos iguais, cada um com a sua vivência, cada um com a sua experiência, e a gente tem que ser quem a gente é. A gente não tem que se fantasiar de super-herói nem de super-vilão. A gente tem que ser quem a gente é na essência e poder contar com a presença, a opinião e o apoio dos outros também. Era esse o recado do vídeo. Assistam o desenho, vale muito a pena. Eu sou super suspeita para falar porque eu amo a Disney, amo as animações todas deles. Então assiste, comenta comigo quais foram as suas impressões, o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhe o vídeo com todo mundo, deixa seu like e me acompanha no próximo vídeo. Até lá, tchau!